E é isso aí, terça-feira é dia da gente falar de carreira e nós já estamos aqui com o nosso colunista Jefferson Cardoso, que hoje vai falar sobre dicas para a gente aprender a lidar com os erros de maneira mais inteligente. Quem é que nunca fez aquele erro que você mesmo falou, esse é imperdoável, esse aqui eu não podia ter errado no trabalho, na carreira, e aí deu aquela deslizada, falou, como é que eu continuo agora? João Guilherme já passou por isso? Muitas vezes. Falou, e agora o que eu faço? Agora já era. Agora não tem mais o que fazer. E às vezes a gente fica remoendo esse erro e não consegue ver nem como que a gente vai consertar e nem como que a gente não vai errar de novo. Jefferson, conta pra gente, o que a gente faz com umas derrapadas dessa? Bacana, bom dia aos ouvintes, bom dia pessoal. A gente tem aquela frase máxima que errar é humano, mas quando erra, ninguém se sente humano, né? A gente tem que lembrar muito bem que os erros nos fizeram chegar à sociedade que nós temos hoje, né? E também a frase errar é humano, se você colocar na porta de um avião, ninguém vai entrar no avião, né? Então, essas são as questões. Nós temos que saber que, para chegar à sociedade que nós temos hoje, muitas pessoas cometeram erros gigantescos, né? Principalmente, vamos pensar aí em quem trabalha na carreira aérea ou trabalha na parte de engenharia ou de processos. Uma falha de um processo, uma falha de engenharia, são muitas vidas. Só que eles aprenderam a lidar, assim como a medicina, que os erros são uma porta de oportunidade para você melhorar um processo ou para você melhorar alguma coisa em tecnologia, né? E isso faz com que seja grande a nossa evolução. Existe um estudo de um britânico de 1803 que ele calculava na época, dentro das condições da época, que a humanidade estava crescendo a uma taxa de multiplicação e a agricultura em soma. E isso provocaria um colapso. Se não fosse esse estudo que analisava algumas falhas da agricultura, nós não teríamos a agricultura que hoje alimenta 8 bilhões de pessoas no planeta. Lógico, tem muita gente passando fome, mas são falhas de processo. Então, reconhecer que temos falhas, sim. Isso é legal porque tem muitos pais nos ouvindo, ou pessoas que um dia vão ser pais, e é dentro de casa que você instiga isso. Entender o que aconteceu com o erro, se havia possibilidade desse erro não acontecer e entender o que causou para evitar próximos erros. É lógico que a gente tem que se preparar. O planejamento de carreira, o planejamento do trabalho do dia, nos ajuda a evitar, ou seja, prever certas falhas que podem fazer com que a gente tenha erros e os erros virarem frustrações. O que a gente não pode deixar é a frustração nos impedir de ir para o próximo passo, próximo degrau, tá bom? Algo muito legal que você colocou é ver se o erro seria evitável, porque tem erro que não é evitável. E aí a gente se depara com isso. Tinha o que fazer? Nem sempre tem. Como que a gente lida com esse tipo de situação? Porque aí é o inevitável mesmo. Aí é aquele que a gente realmente tem que pegar o que aconteceu e como é que eu aprimoro para a próxima vez, né? Vamos pensar o seguinte, a nossa sociedade hoje, muito dos jovens vão ter os seus primeiros relacionamentos. E é muito comum o jovem, quando ele começa um pouco mais tarde a ter relacionamento, cometer falhas, né? A gente é humano e às vezes dá aquela esquecida do namorado ou da namorada, dá aquela distanciada, porque dá atenção a outras coisas, e acaba perdendo um relacionamento e a pessoa se frustra, entra em depressão. O que tem que pensar é o seguinte, eu perdi alguém que eu gostava muito, porém tem mais, 4 bilhões de pessoas para conhecer no mundo. Entender que portas se fecham para portões se abrirem. Você tem que ter essa frase máxima dentro da sua mente. E quando você tem um erro inevitável, porque você depende do outro, por isso que eu falei de relacionamento, às vezes não depende só de você, depende do outro. E aí quando você é jovem, o diálogo não flui da mesma forma que casais com mais de 50 anos. Então, diálogo, conversar é muito importante, principalmente com seus pais. Às vezes o jovem quer fazer tudo sozinho, acha que já é independente, e aquele jovem que tem uma proximidade com os pais, com os amigos, com os avós, ele consegue ter mais sucesso porque ele troca ideia, ele pega informação, pede opinião, não que a opinião dos outros deva ser ignorada, porque às vezes as pessoas vão te impedir de construir alguma coisa na sua carreira, mas é muito importante ouvir, que
Porque às vezes as pessoas vão te dar alertas que você não pensou. É aí que o planejamento é bacana. Quando você planeja o que você vai fazer e você se aconselha com pessoas que tenham experiência. Então, buscar pessoas que tenham experiência ou já passaram aquela situação, podem, né, te ajudar. É muito comum, né, pessoas que, tem vários estudos sobre isso, pessoas que perderam os filhos porque se afogou na piscina, entrar em depressão e achar que ele é o culpado. E é uma coisa muito comum, é estatística. Né? Ninguém quer ser estatística, mas faz parte. É por isso que quando um casal vai planejar, eu tenho uma piscina em casa, tem que fazer um planejamento, tem que ter grade, mas podem acontecer de esquecer. Todo mundo é falho e pode esquecer. Né? É para isso que a gente planeja. Então, fazer terapia ajuda bastante, né? Buscar um especialista, porque eu posso entender que por que eu tô tão triste por uma falha que outras pessoas relevam e passam? Pode ser que eu tenha um distúrbio ou tenha uma forma de lidar com as coisas que eu preciso de ajuda e o outro não precise. Trazendo isso para a carreira, a gente tem duas situações muito específicas, né? A gente pode ter um erro de processo mesmo ali na nossa atividade, no nosso dia a dia, o que a gente desempenha, que é o mais comum. E a gente pode ter um erro até de relacionamento, como você colocou, dentro do ambiente de trabalho. Então, às vezes, uma palavra mal colocada, algo que eu não devia ter falado dessa maneira para o meu superior, ou para o meu subordinado, ou para a pessoa que é meu colega direto, a maneira que eu coloco, às vezes, causa um estrago ali que a gente só percebe depois. Como é que a gente lida com essas duas situações? Erro de processo, que às vezes, é algo tão pequeno, mas às vezes faz um estrago tão grande, né? Um pequeno errinho ali pode causar um prejuízo gigantesco. E também essa maneira de se relacionar melhor ali, né? De ter essa percepção de, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito dessa maneira. O bacana é que quando você olha as empresas, as melhores para se trabalhar, essas falhas também acontecem, né? Até porque está muito passível da interpretação das pessoas. O que foi falado, o que foi escrito. É primordial as pessoas aprenderem a serem humildes. Eu sou humilde. Você só vai ser humilde passando por situações que te provem que você é humilde. A humildade, tanto do gestor, tanto de... tem pessoas que acabaram de se formar e foram muito bem na faculdade, laurearam, né? Então, assim, eu sou o cara... E começa a cometer falhas, porque não depende só dele, o ambiente corporativo, ele envolve outras pessoas, envolve muita politicagem, e aí você começa a ter falhas, porque falta informação, porque as pessoas não se deram muito bem com você, então precisa primeiro ser humilde. A segunda é ter um ambiente de confiança, onde eu confio que eu vou passar informação, eu confio que eu não vou ser apedrejado se eu cometer uma falha, mas que a gente vai ter um comitê para discutir se essa falha foi realmente um erro meu, né? Que pode acontecer, a pessoa tem que entender que pode acontecer, ou se existe uma falha de processo que ninguém olhou, e a gente tem que tratar. Então, o ambiente corporativo precisa primordialmente ter confiança no seu líder e nos seus colegas, e humildade, de reconhecer e falar assim, eu errei, e agora? O agora que é mais importante do que eu errei. Mas é importante falar, eu errei para que as pessoas percebam que você reconhece a sua falha, reconhece a responsabilidade que era sua. Eu não uso a palavra culpa, porque culpa pesa, responsabilidade não. Então, eu sou responsável por entregar isso, não consegui entregar, e eu quero analisar o que eu posso fazer para na próxima etapa, ou na próxima sprint, na próxima semana, eu consigo entregar. Perfeito, é isso aí. Quem nunca cometeu um erro no trabalho que atire a primeira pedra? Eu já cometi vários e o problema é que eu tô sempre ao vivo, né? Então todo mundo tá vendo que eu errei. Conta aí pra gente, você que tá ouvindo a gente no Jornal da Mix, qual foi o maior erro que você cometeu aí no seu trabalho? O que você aprendeu com isso? O meu eu lembro até hoje, eu errei muitas vezes, né? Eu trabalho já com televisão há quase 15 anos, rádio, comunicação e tal. E eu lembro de uma vez que eu tava ao vivo, falando de Campo Mourão, lá da Festa do Carneiro no Buraco. Lá. E aí, a gente, quando entra ao vivo na TV, a gente tem tempo, né? Sei lá, 1 minuto, 5 minutos e tal. E aí, às vezes, o pessoal fala no nosso ponto, fala mais um pouquinho, ganhamos tempo e tal. A última vez que eu ouvi essa voz, falou, a gente ganhou tempo, continua falando. Mas não falou quanto tempo. E aí a ligação caiu. E eu comecei a falar sem parar e eu não terminava nunca mais, menino. Na hora que eu saí daquele ao vivo, meu chefe queria me matar. Porque eu já tinha estourado o bloco, o programa, tinha estourado tudo, usado todo o tempo que tinha disponível. Meu Deus do céu. João Guilherme, você já passou por uma dessa? Já várias vezes aqui na Mix, inclusive várias, na hora de um engate aqui, pelo amor de Deus. Muitas. Dá vários sustinhos. É bem parecido, porque tem que entrar no tempo, mas não entra, tá atrasado, vambora.
Sempre acontece. Acontece. Jefferson já passou por alguns também, né? Já. Teve um específico, né? Que hoje eu dou risada, mas no dia eu fiquei super envergonhado. Na hora a gente chora, mas depois a gente ri. Eu fui compartilhar um vídeo que é coisa que você compartilha com amigos, né? E por acaso eu apertei naquela época que o WhatsApp você podia compartilhar um monte de coisa. Nossa. Eu cliquei no grupo da empresa. Opa! E eu tava indo pra academia, era 5 horas da manhã, e deixei o celular em casa e fui. Não deu tempo de apagar. E aí, nossa, o caos. Quando eu cheguei na empresa, foi assim, uma situação que hoje eu dou risada, hoje é um case de insucesso que a gente usa para as pessoas, né? Quando eu cheguei na empresa, o meu patrão, que era uma pessoa muito séria, ele tava rindo e falando que a mulher dele era minha chefe. Falou assim, nossa, eu nunca vi minha mulher tão brava. Eu falei, hoje eu vou ser demitido. Eu já fui preparado para isso, mas ela usou de uma educação, de uma, como se diz, uma delicadeza comigo que fez eu parar. Eu tava naquele momento que eu tinha acabado de separar, então parece que o homem, quando você para, depois de 30 anos, vira adolescente, né? E aí ela falou a seguinte frase, eu não vou fazer nada, eu só quero que você imagine se isso tivesse caído no WhatsApp da sua filha. E isso me pesou de um jeito que a minha responsabilidade pesou. Não a culpa, a responsabilidade. Pô, eu sou quem que eu sou, né? Olha a minha idade, olha o que eu tô fazendo. Então, é por isso que é importante você ter pessoas à sua volta que você tem confiança, né? E quando eu trago isso para as pessoas, tem até uma empresa que eu conheço lá de Londrina, que o dono ele já começa uma entrevista falando assim, cara, me conta a pior cagada que você já fez. Aí a pessoa fica meio assim, ele fala, a minha pior foi invadir um servidor e eu cheguei a responder um processo por isso. Aí a conversa já começa, pô, se o cara tá recebendo um processo, quase foi preso, eu posso contar o que eu quiser. Isso gera confiança. Por isso que eu tô falando, é tão importante você ter um chefe de confiança, um colega de trabalho de confiança e um ambiente de confiança. Porque daí os erros vão acontecer. Só que as pessoas te conhecem além do erro. Elas sabem, pô, foi um erro, não foi uma coisa... Não é a constante, né? Não é uma coisa causada, né? Não foi, eu quis causar isso, eu quis provocar isso, ou foi um desleixo. Foi uma falha. E aí as pessoas vão tratar isso da melhor forma possível. Todo bom profissional está sujeito a isso. Se já aconteceu com você, não se sinta sozinho, todo mundo passa por isso. E tem jeito, gente. Só não tem jeito pra morrer. Morreu já era, mas agora, enquanto você tá vivo, dá pra consertar, não errar de novo, ou errar de maneiras diferentes. Porque errar, a gente vai continuar errando sempre, né? Só não cometer o mesmo erro e às vezes até ajudar o outro, né? Às vezes o seu erro é pro outro não errar igual. Jefferson, obrigada pela sua participação. Obrigado aos ouvintes. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade.